Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você o menu mestre e a abertura de páginas em abas. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o menu mestre. Bom, antes de falar sobre o menu mestre, vamos falar como é o menu comum, o menu não mestre, né? O menu comum da aplicação. Nós temos o menu da aplicação em vários níveis no lado esquerdo da tela, onde nós temos ali o módulo, né, o submódulo, podendo ter submódulo ou não, e os programas, né? E agora nós vamos habilitar o menu mestre, mas antes observe também que nós temos na parte superior uma barra de botões, né, com atalhos para a parte de notificações, mensagens e menu do usuário. Então agora aqui na parte de configuração de layout nós vamos habilitar o menu mestre. O menu mestre ele vai transferir aqueles botões do topo para a área inferior esquerda. E o primeiro nível de cada menu, eu vou desligar o menu mestre. Vejam que o primeiro nível aqui no exemplo é administração e temos também logs. Quando eu ligo o menu mestre, o primeiro nível do menu ele passa a se tornar uma barra de botões aqui na esquerda. E à medida que nós trocamos aqui, ele atualiza os itens dos menus ali dentro. Como ele precisa de um pouquinho mais espaço, eu vou aumentar a largura aqui do menu para 350 pixels, ok? Se você não percebeu, eu vou voltar para o menu normal, 300 pixels está ok, mas para o menu mestre ele fica um pouquinho mais condensado, né? Então vou aumentar 50 pixels aqui, pode até aumentar mais em alguns casos. Vou salvar. Você que está trabalhando aí com o teste, o servidor de teste já pode atualizar ele. Eu já estou com a aplicação instalada na minha máquina, então vou clicar aqui no atualizar. No caso aqui ele vai atualizar o application.php, que é o arquivo de configuração global da aplicação. E aqui no caso também vou atualizar o custom.css, que é o arquivo que tem algumas configurações de cores e tamanho do menu também. Pronto, então ele aumentou ali o tamanho do menu um pouquinho. Bom, então aqui nós temos o primeiro nível. Não ficou legal porque eu não configurei ícones para os módulos principais. Não, eu vou fazer isso em seguida. Mas vamos ver mesmo assim, tá? Nós temos aqui o módulo pessoas, temos aqui administração. Então quando eu clico no módulo, ele troca os itens do menu aqui de dentro. Qual é a vantagem disso? Nós podemos ter menus mais extensos. Quando nós temos um único menu, que não é o menu mestre, ele vai ficando muito extenso na vertical e até um pouco confuso quando você tem muitos níveis e subníveis. Então o menu mestre, ele otimiza o espaço criando esses dois níveis, onde o primeiro nível é o módulo e o segundo é o menu aqui dentro. Então a gente acaba tendo o usuário acaba tendo uma percepção de muito mais utilização melhor do espaço, né? E as opções que estavam aqui em cima foram aqui para baixo, notificações, mensagens, o menu do usuário, liberando mais espaço para essa área aqui, que nós podemos estabelecer uma barra de botões de atalho até maior do que a gente tem aqui. Então o menu ele continua multinível, né? Mas a gente tem aqui então o primeiro nível que é o módulo que vai para fora. E aqui a gente tem uma busca de programas também, que quando você busca, ele já posiciona no módulo correto, né? Vou pegar aqui, por exemplo, o vendedor, ele já posicionou no módulo correto, ok? Agora, para ficar melhor, eu vou personalizar alguns ícones aqui no módulo de páginas. Por exemplo, aqui, ícone para pedidos, eu vou botar clipboard. Ícone para negociação, vou botar briefcase. Ícone para agenda, vou botar aqui calendar. Ícone para público, vamos botar aqui bullhorn. Já anotei algumas colinhas aqui antes. Genéricos eu não sei, então vou deixar sem ícone mesmo. Atualizando, então, nosso menu.xml. Pronto, agora ficou melhor. Nós temos vários ícones personalizados para os módulos, o que faz muito mais sentido, né, para o usuário conseguir. Os genéricos ainda tem que achar um ícone apropriado para ele, né? Acho que o ideal é não termos um menu genéricos mesmo na aplicação, né? E sim termos menus temáticos, né? Aqui nos nossos vídeos a gente tinha, porque era o único modo para colocar ali alguns programas avulsos mesmo, né? Mas então, aqui nós temos pessoas, né, módulo de pedidos. Então, o primeiro nível, o ícone e ao passar em cima o nome já vão dizer do que se trata. Então, fica uma organização bem interessante, né? Mas lembrando que você pode ligar ou desligar o menu por módulos, o menu mestre por módulos a qualquer momento. Então, fica uma configuração bem fácil de ser feita. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Page Tabs. Bom, num primeiro momento, como é que é sem o Page Tabs ligado, né? É o que a gente tem feito ao longo de todo o curso. À medida que você clica no programa, ele abre numa área central aqui na tela,
né, que é o funcionamento comum, né, o funcionamento normal mais esperado. Quando nós ligamos aqui páginas em abas, né, bom, antes ainda de falar de páginas em abas, como é que a gente faz, como é que o usuário faz quando ele quer abrir um sistema em abas aqui, né? Ele pode clicar, pode fazer de várias formas, né? Uma delas é clicando no botão direito aqui, abrindo uma aba nova, né? O usuário pode ter vários programas abertos em várias abas ou usar mesmo o duplicar aba, né? Então ele consegue, né? Por exemplo, lá numa tela ele abriu o cartão de produtos, na outra o pedido, na outra a lista de vendedor e ele vai manipulando coisas diferentes em abas diferentes, né? Então o usuário consegue fazer isso aí usando mecanismos do navegador, né? Dependendo do conhecimento que ele tem, se saber usar o navegador, apropriadamente ele vai conseguir isso aí. Mas tem também como ter esse recurso nativo dentro da própria aplicação, né? Que é o permitir páginas em abas. Quando ligado isso, vamos ver como é que ele fica agora. Vamos atualizar aqui então o application.php. Lembrando que você está usando o servidor de testes, é só atualizar ali os arquivos. Quando ligado, então, você vai continuar a navegação normal, mas ele vai abrir uma barra de botões aqui em cima, uma barra de atalhos, e abre a possibilidade de você abrir um programa em aba, que é esse botão aqui, ó. Quando você usar esse botão do lado, deixa eu pegar aqui um outro programa, listar pedido, por exemplo, ele vai abrir o programa em aba. Então, sempre que você voltar nele, ó, ele vai voltar naquela aba. Né, o programa já está aberto, você pode intercambiar as abas aqui, pode fechar a aba, né, ou pode reabrir o programa a qualquer momento. Então você consegue ter vários programas abertos ao mesmo tempo, efetivamente, né, eles efetivamente estão abertos ao mesmo tempo. Eu vou mostrar depois tecnicamente como isso funciona por baixo dos panos, né? Então, o abrir em abas, ele permite então que o usuário, daqui um pouco ele está, por exemplo, alterando um cadastro, né, numa aba, está fazendo um pedido para aquele cliente na outra aba, então ele consegue ter vários trabalhos em andamento ao mesmo tempo, né? Então tem esse benefício, né? Então, como é que funciona o sistema de navegação? Se você abrir normalmente um programa aqui, ele vai sempre abrir na primeira aba, tá? Qualquer programa que a gente abrir aqui, ele vai abrir na primeira aba, que é a aba padrão, a não ser que você use esse botão aqui, daí ele vai desacoplar e aí ele vai abrir numa aba nova, né? Como é o caso aqui, ok? Fechando aqui então. Então a navegação continua normal. Se eu fechar todas as abas, né? Se eu fechar todas, ele vai continuar navegando normalmente, abrindo sempre na primeira. Mas se você usar o botão, ele desacopla, então ele passa a trabalhar, né? Trabalhar num sistema de abas, né? Então fica bem interessante. Como é que funciona tecnicamente isso, tá? Agora nós vamos ver. Temos dois programas abertos aqui. E eu vou inspecionar o elemento aqui, usando o recurso do navegador. Deixa eu só abrir a janela aqui do lado, puxar um pouquinho para cá. A janela do Chrome, né, que tem o DOM, né? Deixa eu só ajeitar aqui. E aí nós vamos inspecionar a página para ver como ele funciona internamente. Internamente, cada página ela é aberta dentro de um iframe. Então, quando eu troco aqui a aba, ele troca o iframe visível, né? Então, internamente, isso é embarcado com um elemento iframe que é poderosíssimo no HTML, porque ele isola completamente o conteúdo daquela página do conteúdo externo, né? Então, qual é a vantagem de usar o iframe, tá? Vamos supor que aqui mesmo tendo várias páginas abertas ao mesmo tempo. Se aqui na primeira página você tem uma variável JavaScript, aqui na segunda você tem a mesma variável, ou aqui você tem um formulário com nome, aqui você tem um formulário com o mesmo nome, eles não vão conflitar, né? Porque o iframe ele isola essa execução totalmente, né? Então esse é o lado bom. O lado um pouquinho ruim, eu diria, é que ele isola, ele blinda tão bem o conteúdo que o conteúdo também não vaza para fora. Por isso que quando você abre uma cortina, ela abre dentro desse espaço desse iframe, né? Ela não vaza para fora, né? Ocupando o tamanho de toda a janela. Mas esse é um problema mínimo perto do benefício, né? Da gente estar totalmente blindado e separado, perfeitamente separado uma execução da outra, né? Que eu estou com uma página em andamento, que eu estou com outra. As duas estão em iframes separados internamente, mas eu nem vejo isso, é totalmente transparente, né? Então, essa é a principal característica das abas. Elas estão totalmente blindadas dentro de iframes ali dentro, evitando conflitos de nomes de variáveis JavaScript, de formulários e assim por diante.
Outra característica das abas é se você der um F5 ou um recarregar página, elas continuam abertas, porque aqui nós armazenamos no local storage do navegador as abas abertas. Também se você fizer logout e depois voltar para o sistema, as abas, ele vai preservar as abas que estavam abertas até então, né, para que você tenha ali um atalho para voltar ao ponto que parou, pelo menos tem os programas ali carregados, ok? Então, esse é o recurso de abas internas, né, para os seus usuários ali que não têm, talvez, muitas habilidades para lidar com sistemas de abas do navegador. Você pode disponibilizar essa barra, né, de navegação e o seu usuário vai poder abrir, então, os programas que você já tem, né, no sistema, no menu, você vai permitir que ele abra em abas e faça esse gerenciamento facilmente.